Tudo bom? Pessoal da estatística, vamos fazer um exercício aqui de distribuição de frequência com intervalo de classe para vocês não ficarem sem nada na quinta-feira, porque as outras turmas eu consegui dar aula, vocês não. Então vê se vocês conseguem entender um pouco o exercício. Depois eu vou me preparar melhor gravando mais vídeos e se tiverem dúvidas me perguntem nesses vídeos. Então vamos lá. Então o exercício que nós vamos fazer, que eu peguei de um livro, depois eu vou mandar para vocês via Blackboard, é o seguinte. Lembrando que essa aula aqui vale para quinta-feira. Apesar de o Senac falar que vocês não têm aula, nós vamos aproveitar para fazer o exercício referente à matéria da aula passada. Então o exercício diz assim: levantamento feito em determinado mês por um engenheiro eletricista sobre o consumo de energia elétrica em quilowatts em 63 residências, aleatoriamente selecionadas um bairro de baixa renda. 60, 62, 65, então eles consultaram 63 residências e verificaram a quantidade que estava sendo gasto de energia elétrica em cada residência. Como vocês estão vendo, a distribuição ela é um pouco grande. Então, se a gente precisar calcular média, mediana, moda desse jeito, não estou dizendo que não dê para calcular, até dá para calcular, mas é mais complicado. Então, baseado na aula passada, sobre distribuição de frequência com intervalo de classe, que vocês têm na apostila de vocês, nós vamos resolver esse exercício. Então vamos a ele. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos descobrir qual é o número de classes que terá a nossa distribuição de frequência. Como nós temos 63 dados, vamos dizer assim, a gente tem duas maneiras para descobrir o número de classes. Primeira maneira, descobrir o número de classes, que é simbolizado pela letra K, é tirar a raiz quadrada de n. Geralmente se utiliza essa fórmula aqui para quando a gente tem no máximo 50 dados. Como a gente tem aqui 63 dados, outra maneira de fazer esse cálculo é pegando e usando a fórmula de Sturges. A fórmula de Sturges seria essa aqui, para vocês terem uma ideia, ó. Isso aí que vocês têm na apostila de vocês, ó, seriam as duas maneiras para a gente calcular o número de classes que teria aquele exercício, aquela distribuição de frequência. Uma maneira, como eu falei para vocês, é tirando a raiz de n, que está explicado ali para quando o número de dados coletados for menor ou igual a 50. E a outra maneira mais usada, principalmente muito em concurso, que é a forma de Sturges, um matemático Sturges. Foi falado na aula passada, onde o número de classes é igual a 1 mais 3,322 vezes logaritmo de n, onde o n, na realidade, será um número de dados, que no nosso exercício será 63. Vou mostrar para vocês que mesmo pegando uma fórmula ou outra, evidentemente os resultados seriam um pouquinho diferentes, mas eles se aproximam, certo? Então, uma maneira será vou fazer para vocês o número de classes pela raiz de n, raiz quadrada de n, e outra pela fórmula de Sturges. E aí nós vamos escolher quantas classes terá o nosso exercício. Então vamos lá. Se eu pegar e for calcular pela forma que me diz que até 50 dados é possível, que eu posso utilizar para mais de 50, não é regra isso, eu vou ter que tirar a raiz quadrada de 63.